Está começando mais um Fatos Esportivos em Casa, é o projeto da Fatos Narrativos, dos alunos de jornalismo da PUC. Eu sou a Mariana Alves e eu apresento o programa acompanhada do Rafael Coelho. Oi, boa tarde, pessoal. Participar aí com a gente. E com Valeu, o Romano, pelo convite. E com o Romano Zanleronzi, desculpa. Zanlorenzi. Tom Lourenço. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Júlio. Obrigado por ter topado fazer essa entrevista com a gente. E vamos nessa. E hoje recebemos o piloto Oscar, o único nascido em Curitiba, venceu uma prova na sua cidade natal. Júlio Campos, seja bem-vindo a Fatos. Obrigado por aceitar nosso convite. Não, o prazer é meu. Vamos falar sempre falar de esporte, falar de corrida. É muito bacana, então vamos tirar um pouco das dúvidas do pessoal para saber como que a gente está lidando, né, com essa quarentena aí que realmente não acaba nunca. É isso. Então, acho que seria bacana se você contasse um pouco do começo da sua carreira, né, Júlio? Lá do começo do kart. Então, assim, a minha carreira, cara, eu não tenho como falar dela sem falar do meu irmão. Eu não sei pelo jeito, assim, o pessoal mais novo, igual vocês, não devem conhecer muito a carreira do Marco. O meu irmão, ele faleceu em 1995, numa corrida de Fórmula 3000, que na época era uma categoria que era sucessora da Fórmula 1. Ele já era um piloto assinado com a Fórmula 1, ele tinha 19 anos na época e realmente era um piloto aí que vinha numa ascensão muito grande e era um piloto para ser o cara do Brasil na Fórmula 1. E realmente foi uma fatalidade muito grande. Ele sofreu um acidente na França, na última etapa do ano, e acabou vindo a falecer. Então eu comecei minha carreira por causa dele. A gente tinha 6 anos de idade de diferença. Quando o Marco tinha lá seus 12 anos de idade, foi quando ele começou. Eu tinha 6 anos e já comecei a frequentar as pistas. Então, assim, foi muito cedo. Com 8 ou 9 anos de idade, já faz tanto tempo que eu nem lembro as datas certas, mas eu ganhei meu primeiro título de kart brasileiro, com Paranaense, Paulista, vários títulos nesses primeiros anos. E nunca parei, né? Kart, depois do kart veio algumas fórmulas, Estados Unidos, ganhei um campeonato lá, patrocínio acabou, tive que voltar para o Brasil, contra a minha vontade total na época. Fiquei 2 anos sem correr em nada de carro por causa de patrocínio, até apareceu uma oportunidade na Stock Car Light, e depois disso entrei na Stock Car, já tem desde 2010, e estamos aí, batalhando para ganhar títulos. Nos últimos 4, 5 anos aí, 3 deles eu cheguei disputando o título na final, mas até agora o título só está dando na trave. 2018 fui terceiro no campeonato, e ano passado quinto ou sexto, alguma coisa assim. Rafa? Legal, acho que dá para então a gente falar um pouco mais sobre bem o comecinho, né? Acho que o pessoal às vezes fica imaginando como é que alguém começa a ser piloto. Você tem a sua história bem particular, mas como é que foram os seus primeiros passos? Então, no kart, na época, a gente tinha o Ayrton Senna, né, correndo. Quando eu comecei em 90, 91, a gente tava naquela fase Ayrton Senna. Então, todo mundo gostaria de correr de carro na época. O brasileiro, ele tinha esse ídolo, esse ícone que era o Senna. E todos os pilotos, todas as crianças tinham essa vontade, né, de ter carro. Aconteceu muito depois, na época do Guga, na época do tênis, quando o Guga estava estourando. Então, foi assim, o meu irmão entrou. Quando você tem alguém da tua família que vai se destacando, você acaba querendo entrar e tentar competir contra, né? Essa parte da competição é muito legal e prazerosa por isso. Independente de ser família ou não, a gente quer se provar e tentar andar junto com todo mundo e descobrir se você tem aquela capacidade de ganhar corrida ou ganhar qualquer tipo de esporte. Então começou assim, com a família inteira em autódromo, nos finais de semana, cara, era muito bacana, porque a família inteira ia assistir corrida, tava o Marco correndo, eu também tava correndo, eu realmente era, hoje eu vejo, tenho uma filha de 7 anos, então assim, é um neném, então assim, eu tinha 8 quando comecei a correr, eu imagino que para os meus pais, eu me achava super adulto fazendo aquele negócio como um profissional,
E eu hoje, olhando minha filha, eu vejo, cara, eu era um pirralho, um fedelho, tipo, ganhei meu primeiro título de kart e realmente depois daquilo você acaba regrando a sua vida, né? Porque não tem como você sair muito fora desde criança de um foco onde seus amigos estão indo jogar bola no fim de semana e você está viajando para São Paulo para correr de kart. No outro final de semana é aniversário de um dos seus melhores amigos. Depois de 4 semanas você volta, ele já nem era mais seu melhor amigo, porque eles já estão andando em outra turma e fazendo outras coisas. Então, assim, a gente foca realmente no esporte e, assim, os amigos de infância, graças a Deus, eu morei num condomínio onde eu tenho quase todos eles até hoje, como amigo. Eu perdi essa parte de festinha, de bagunça. Eu tô falando dos 8 até os 14, 15 anos. Foi bem difícil de ter alguma coisa regrada fora o esporte. Era muito mais. Eu fui descobrir o que era uma cerveja quando eu tinha 22 anos de idade, mais ou menos. Então, até lá era suco de laranja e água, nem Coca-Cola, nem refrigerante tinha. Então, era um negócio, assim, muito regrado e, tipo, tentando mesmo chegar na Fórmula 1. E, cara, não me arrependo nem um pouco. Foi uma época, cara, muito prazerosa, muito aprendizado. Morei na Itália, morei nos Estados Unidos, morei em vários lugares e sempre batalhando pelo esporte. Júlio, isso que eu ia te perguntar, né? Você citou os seus filhos, você tem o Marco e a Júlia. Isso, Marco e a E Júlia. o mais novinho, quando que você. Quando você se viu pai, assim, falou, nossa, não vou deixar eles correr, eu vou deixar. Colocou uma idade, assim, mínima para eles começarem? Cara, na verdade, assim, eu sempre achei que eu sempre nunca fui muito, sabe, daquela pessoa com medo de alguma coisa. Eu nunca achei que a Júlia gostava dessa parte de corrida. Então eu não comprei um kart nem nada para ela, porque realmente ela é aquela menina que adorava vestido, a princesa. Então quando a gente viajava e voltava, ela só queria saber aonde está meu vestido de não sei quem e outras coisas assim. Então eu comprei um kart agora, quando o Marco fez 5 anos de idade. Existe um kart que se chama Baby Kart. E aí comprei kart, macacão, as coisas que precisa para um piloto. Ele nem colocou capacete, morria de medo, não olhava o negócio. A minha filha colocou e desde então ela é a que brinca com o kart dele, né? Entre aspas. E assim, se passou um ano já um ano não, uns 8 meses que eu comprei o kart que só ela anda, ele nunca sentou. Agora, na quarentena, com essa parte de simulador, essas coisas, o Marco tá viciado de um jeito absurdo. Se eu subir agora onde é o nosso quarto, certeza absoluta que ele está com fone de ouvido e andando de kart, porque ele fica, quando não está estudando, né, porque tem muitas horas dessas horas de aula, que realmente, meu Deus do céu, isso daí foi, a gente começou a conseguir entrar nessas aulas agora com as crianças, realmente foi bem complicado o primeiro mês, mas ele só fica nisso, ele só quer saber disso. A gente não falou mais em futebol, e ele era viciado nisso. Então eu acho que está no DNA mesmo, porque eu duvido que eu vou conseguir deixar ele longe. Quando ele sentar a primeira vez no kart, ele vai me dar serviço. Legal. E você acha que o automobilismo aqui de Curitiba, quando você começou, você teve que fazer mais sacrifícios do que alguns pilotos de São Paulo, do Rio de Janeiro, que talvez tenham uma, uma como é que eu posso dizer, um Uma meio condição de trabalho que você fala, de pistas, coisas mais assim. próximo, mais Não, cara, autódromo. eu vou te falar que o Rio de Janeiro ele é bem atrás da gente em relação a cartódromos e coisas assim dentro da capital. Ali é mais difícil de você encontrar coisas para piloto. Curitiba realmente é um celeiro gigantesco, tanto que a gente, na época do meu irmão e também na minha época, a gente tem alguns pilotos, na minha época, tipo Augusto Farfus, a gente tem na época do meu irmão, o Zonta, Bernold, o Marco mesmo, que tinham o Tarso. Então, assim, são vários pilotos rápidos. Só que São Paulo é muito maior, então assim, lá no cartódromo de São Paulo se encontravam as maiores corridas. Então quando eu queria mesmo se provar, porque aqui em Curitiba a gente tinha 5, 6 pilotos bons, lá a gente tinha 30, entendeu? Então assim, você se colocava contra muita gente e não eram todos paulistas, e eu vou te falar, eram alguns paulistas, mas assim, a maioria era de todo lugar do Brasil que chegava em São Paulo para fazer esses maiores campeonatos. Então, Curitiba sempre teve São José dos Pinhais aqui, que né, não é Curitiba, mas ali no final da Avenida das Torres, para a gente é como se fosse, e depois o Racing que entrou,
Também tem uma outra pista pequenininha que se chama Nosternac ali, que dá para você brincar de kart de vez em quando. Tem aonde andar. Hoje em dia o kartódromo foi colocado agora, está junto com o Ebraim e com o Vila. Então, assim, reformaram muitas coisas dentro do autódromo, do kartódromo, que realmente está muito legal. Se vocês forem no fim de semana no kartódromo aqui de Curitiba, geralmente no sábado está bombando, lotado, muita gente nova, muita criança, cara, que é muito bacana de ver. Os horários das categorias infantis estão sempre lotados, o que é muito bacana. Rafa? Opa. Legal. Já que você estava falando que existe essa estrutura, né, todo esse movimento, o Brasil tem categorias internas muito grandes, mas por que você acha que, por exemplo, no momento não tem nenhum brasileiro na Fórmula 1? O que falta para a gente chegar ao nível que estava pouco tempo atrás? Muito tempo atrás, então, assim, é muito complexo a gente falar disso. A gente passou, depois da época da morte do Ayrton, veio todas as gerações de trás dele, chegaram com muita força, né? Você pegava a Fórmula Indy, a gente chegou a ter em 2002, acho que 6 ou 7 pilotos brasileiros num grid de 20 e poucos carros. Então, assim, a gente falava, cara, tá muito legal. Só que as gerações depois disso começaram a diminuir bastante. E hoje a gente fala que a gente está muito enfraquecido em relação ao nosso dinheiro mesmo, né? Porque você vai numa categoria onde uma GP2, que é a antecessora da Fórmula 1 hoje, custa mais ou menos, cara, eu vou chutar valor, mas é no mínimo de 1,5 milhão a 2 milhões de euros. Uma categoria que só passa na Europa, na televisão. Onde que você vai arrumar um patrocinador no Brasil, você colocando o euro né, vezes 6 aí, 6 e sei lá quanto tá, 6 ou 7, e que não tem o retorno aqui. Então, assim, na verdade, hoje nós só temos pilotos, a maioria deles, tirando um ou outro, não posso falar todos porque estaria mentindo, de repente tem um ou outro que não tem essa grana que está indo, mas geralmente são pilotos que são filhos de pais ricos ou que têm uma bela de uma infraestrutura desde criança para poder tentar chegar na Fórmula 1. Então, assim, quando acontece isso, a maioria dos talentos às vezes não conseguem ser aproveitados, porque eles não têm a chance nem de sair do kart às vezes, entendeu? São muitos pilotos, mas muitos, eu falo assim, certamente se o kart fosse igual ao futebol, seria totalmente diferente. Muita gente que você viu na Fórmula 1 não teria passado nem perto de lá, porque tem muitos talentos que não foram aproveitados por falta de dinheiro. Mas você vai fazer alguma pergunta? Não, Meio pode forte, continuar. mas Não dá para a gente desassociar, né, a condição financeira da condição de poder ser um piloto. Eu acredito ainda que cortou o começo da sua pergunta. de apoio a isso também, né? Você vai em qualquer vila, você vai achar um projeto ajudando no vôlei, no futebol, mas ninguém ainda pensou em fazer algo voltado a isso para as crianças. Então, eu queria fazer você pilotou um monoposto e agora pilota um carro de Stock Car, que é um carro normal, por assim dizer. Eu queria saber qual que era a Turismo, diferença né? para você. Isso. Qual que é a diferença de um para o outro, mais especificamente? Na hora de dirigir tem muita diferença? Então, o carro de monoposto, o monoposto para um de turismo, a diferença é muito grande, primeiro por causa do peso, né? O peso geralmente quase dobra de um carro de turismo para um carro de monoposto, que assim, o peso potência acaba diferenciando a velocidade desses carros gigantesca, assim, uma diferença gigantesca. Para você ter uma ideia, a Fórmula 3, que é uma categoria de base, de fórmula, onde você tem carros de 200 e poucos cavalos, que você fala, então é devagarzinho. Eles são, em Curitiba, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, de 6 a 8 segundos mais rápidos do que o Stock Car, que tem 500 e poucos cavalos. Então, assim, é uma diferença gigantesca, né? Se você for ver, em relação a tempo. Porque o carro é muito menor, tem a força aerodinâmica muito maior, com as asas, efeito solo em alguns deles, depois da Fórmula 3 começam carros com efeito solo, que deixam o carro realmente grudado no chão. Então, assim, é um carro totalmente diferente de guiar. Um Stock Car você tem que frear um pouco antes, você tem que esperar o carro rolar dentro de curva e tá muito bem posicionado para acelerar.
E um carro de Fórmula, geralmente, uma coisa que você faz essas 3 coisas na Stock Car, você passa acelerando o pé embaixo nessas fórmulas. Porque realmente é um carro onde os pilotos têm que ter realmente muito treino, porque é muito rápido mesmo. O negócio ali, o reflexo, tudo é muito instantâneo. Vamos de Stop Fatos agora? Eu queria fazer mais uma pergunta antes. Pode, vai lá. Deixar o terceiro? Não, é que a Mari te anunciou e o destaque da tua carreira teve vencido a corrida em Curitiba. Você já pensava nisso antes? Tinha uma expectativa especial com a tua cidade? E pode falar um pouco sobre esse grande momento também. Então, na verdade, foi a corrida realmente a mais legal, a minha melhor, a vitória foi mais marcante, né? Porque antes mesmo da corrida, lógico, eu não tinha ideia disso, que nunca nenhum curitibano tinha ganho corrida aqui na Stock Car, eu não sabia mesmo. E antes da largada, alguém veio falar, porque foi um final de semana onde eu tinha um carro muito rápido, tanto que após essa vitória, eu assumi a liderança, era a 6ª ou 7ª etapa do campeonato, de 12, e eu assumi a liderança nessa etapa do campeonato. E a gente tinha um carro muito rápido e a tomada de tempo foi horrorosa. Tipo, eu cometi um erro na curva 1, que acabou destruindo o pneu. Eu lembro que eu realmente acabei com a nossa tomada de tempo. Larguei de 23º, 24º para trás. E como eram 2 corridas, a gente fez toda a primeira etapa para chegar em décimo, de décimo para frente, porque inverte os 10 primeiros, e colocar o máximo de combustível possível para brigar para a vitória da segunda, né? E aí os caras me perguntaram antes da tomada, me falaram alguma coisa assim, eu falei, não, a gente vai acabar com esse tabu nesse fim de semana, porque eu tinha certeza que meu carro era muito rápido. Só que depois que eu larguei em 24º, eu falei, vixe, acho que deu uma lascada, né? Não vai ser meio ruim de ganhar a corrida. E a gente fez todo esse trabalho, acho que eu cheguei em ou 7, uma corrida 1, mesmo enchendo o tanque, colocamos os pneus que tinha que colocar, fizemos todas as trocas certinho, e acabei largando em terceiro. Cara, sabe, eu sei exatamente o que você está me falando, porque o Marco, ele não sai de WhatsApp, de YouTube, e ele estava assistindo essa corrida hoje. Ele estava me mostrando, papai, que corrida é essa aqui, ó? Você em Curitiba, não sei o que você ganhou. Daí ele tem 5 anos, é engraçado que ele sai, tipo, tá aí nesse simulador e isso. Então eu assisti hoje um pedaço dessa largada, então eu sei que eu larguei em terceiro, com o Rubinho em segundo e o Valdeno em primeiro. Eu larguei, caí para segundo, passei o Valdeno na segunda, na terceira volta, abri bastante. E eu tive economizando combustível. Porque deu uma corridinha de cálculo, que faltou 1 ou 2 litros na hora da parada, estava bem tranquilo ainda, dava para não ter esses problemas, e alguma coisa assim que aconteceu, e eu sei que eu vim tendo que colocar pé na embreagem, na reta, no final da corrida, e o Rubinho chegando bastante, então, assim, chegou com 6, 7 carros atrás de mim, e, cara, foi muito incrível, porque na hora do pódio, geralmente as pessoas vão embora, não ficam muito, e como era um curitibano, junto com o Rubinho em segundo, a galera ficou e fez uma festa absurda. Foi um negócio muito legal ver o povo curitibano comemorando uma vitória como se fosse um time de futebol, que realmente a gente vê, sabe, os caras ficando, comemorando. Então, assim, foi incrível de ter tido essa vitória em casa. Legal, que massa. Então, Acho que a gente vai fazer agora uma brincadeira, que é o Stop Fatos, e você tem que responder o mais rápido possível e a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Tá, vamos ver se não corta Posso esses começar? áudios só, meu. Vai lá. Oi? Pode começar. O problema é se você não cortar o áudio, você responde rápido. Tá bom. Vou começar. Qual a qualidade o piloto tem que ter? Várias. Ele tem que ter reflexo. Momento marcante da carreira? Até a corrida de Curitiba. a Melhor melhor disputa de posição? Opa! melhor Qual disputa que é a de pergunta? posição. Melhor disputa Deixa de eu posição? melhor disputa de posição. É só na Stock Car ou é por tudo isso? Por tudo. Carreira toda. Pedro Araújo, o nome do menino. Um piloto falecido que era absurdamente arrojado. Melhor prova da carreira? Melhor prova da Pan-Americano de kart que eu larguei em último e ganhei. Pior prova da carreira? Uma das minhas 5 capotadas de kart por aí. Eu não sei nem qual delas. Todas elas foram assustadoras. Autódromo que mais gosta de correr? Interlagos. O autódromo que menos gosta de correr?
Cara, tá pra inventar um lugar que eu não gosto de correr, viu? Porque não existe essa possibilidade, não. Corremos em qualquer coisa, até em cadeira de rolemã nós descemos. E agora uma piadinha. O que você acha do Autódromo de Curitiba ser em Pinhais? Tá vendo? A gente não tem um autódromo. Manda o governador fazer outro, então, pra gente ter 2. Teve algum piloto que você gostaria de conhecer e quando você teve a oportunidade de conhecer esse piloto, uma influência, quem sabe? Cara, eu, graças a Deus, assim, se você for falar em ícones, quando eu tinha 8 ou 9 anos, quando eu fui campeão brasileiro de kart, fui convidado para correr numa fazenda do Senna. Então, assim, a gente passou o final de semana inteiro lá andando com ele, conheci bem, assim, no dia. Então, assim, é um cara realmente especial. Já tive a oportunidade de estar presente junto ao Nelson Piquet, então já são os caras que realmente eu gostava na infância. Fiz uma coisa em Mônaco de kart, onde eu fui segundo na minha categoria, e o Schumacher foi primeiro, então a gente foi pro pódio junto, lado a lado. Então, assim, também conheci o Schumacher. Fui companheiro de equipe, para mim, um dos melhores de todos os tempos, que foi o Fernando Alonso no Mundial de Kart em 98, então conheci bem também o Fernando. Nesse mesmo Mundial, em 2000, corri contra o Hamilton, que é também, se você for parar, Kubica também era um cara espetacular no kart, era realmente um cara diferenciado, era muito legal disputar a posição com ele. Assim, bati muita roda com gente rápida durante a minha carreira e graças a Deus sempre bati roda mesmo, não é que a gente estava no mesmo grid, a gente batia a roda e andava lado a lado e era muito bacana ter disputado e andado com todos esses caras que são referência. Então, assim, conheci quase todos eles e corri com alguns deles, então muito bacana. E você falou da corrida do Pan-Americano, que você saiu de último e ganhou. Onde que foi essa corrida? Foi um Pan-Americano em Florianópolis. O Pan-Americano funciona igual ao Mundial, é um final de semana, tem algumas baterias classificatórias, onde dessa bateria você vai para uma pré-final. Essa pré-final eu estava ganhando e acabou quebrando meu motor, alguma coisa assim. Eu larguei em último, ganhei com o Lucas de Graça em segundo. Esse Pan-Americano. Passei todo mundo, cheguei, ganhei, o de Graça foi segundo. Massa. Então, tem muitos pilotos, entendeu? Andei com todo mundo. Aqui do Paraná, conheço todos, muitos amigos. O Bernold, que eu acho que foi depois do meu irmão, que para mim é o melhor que teve aqui. Eu acho que é o cara que foi o mais rápido deles. É um amigaço meu de infância. Então, assim, graças a Deus, a gente tem o nosso mundo é pequeno, então acaba todo mundo se conhecendo. Ainda mais agora. Pode falar, desculpa, Mário. Não, pode seguir, achei que o Rafa tinha alguma pergunta. Você tem? Não, eu ia avisar só para não me chamar porque tava cortando, mas acho que agora tá tudo certo. O teu cortou algumas vezes, sim. Eu também tava assim. Você quer fazer uma pergunta, Rafa? Não, pode seguir. Você acha que eu queria perguntar sobre a questão da popularidade do automobilismo, que desde da morte do Ayrton Senna até a disputa do Massa contra o Hamilton em 2008 pelo campeonato foi tendo uma decaída. E desde então, o público do automobilismo ele é muito fiel, ele é de um nicho muito fechado. O que você acha? Por que você acha que aconteceu isso? Então, é que na verdade, assim, o brasileiro ele ficou muito apegado ao Ayrton naquela época e assim a gente nunca parou para prestar atenção no que a gente tem em casa. É muito legal para quem gosta de corrida e gosta de carro ir assistir a Stock Car. Você pega a Stock Car hoje e coloca os pilotos quando são tirados do Brasil para fazer uma corrida tipo Le Mans, que é uma super corrida, ganha brasileiro. Esses pilotos da Stock Car, aonde vão, qualquer um dos 5 primeiros, onde colocam, a gente sempre está ganhando corrida, liderando treinos. Então, assim, é um negócio onde a gente tem que ter um pouco mais de mídia dentro de casa, entendeu? Se você vai para a Austrália, ver a corrida de V8 deles, lá os caras realmente eles são muito conhecidos dentro do país deles.
Na Argentina, a gente tem uma escola com esses caras que é absurda. Os pilotos lá, eles realmente são reconhecidos demais dentro da terra deles, mas é por causa da mídia. Eles têm muita mídia, coisa que a gente tem que melhorar bastante dentro do nosso país em relação ao nosso esporte. Para que a gente seja conhecido, as pessoas a gente tem que ser colocado dentro da casa de todo mundo, né? Para que eles saibam a história do piloto, como funciona, o que é a categoria, quão difícil é uma Stock Car, para realmente tomar algum gosto para assistir e realmente ter os pilotos como alguns dos pilotos como ídolos, né? Como a gente tem hoje o Rubinho, né? Onde você coloca ele, o bicho, ele para tudo. Em qualquer lugar do mundo, o bichão é parado. Todo mundo fala, brinca, mas na hora que o cara passa do lado, todo mundo quer tirar uma foto. Agora, mudando de assunto, acho que na hora que você entrou, você escutou, a gente estava discutindo sobre isso, a questão da volta das corridas e a organização que vai ser depois, né? Todo mundo fala muito de voltar ao futebol, voltar aos outros esportes, e são jogos que tem muito contato, é difícil ter um controle. Mas acho que no automobilismo tem como ter esse controle, você não acha? Qual que é a sua opinião? Então, na verdade, assim, a gente, enquanto a gente não houver uma vacina, alguma coisa, não adianta a gente ficar pensando como era, né? Porque a nossa realidade hoje é outra. Então, nós temos que aprender a viver nesse mundo de hoje, no mundo atual. Eu acho que, assim, tem muita pessoa já que está realmente passando necessidade. As pessoas que vivem do automobilismo, não só os pilotos, eu estou falando desde os mecânicos, de todo mundo, eles precisam do trabalho. A gente sabe que a gente já está na hora de voltar, está na hora das corridas estarem de volta e a gente está esperando aí, eu acho que até julho, para começar as corridas, para dar mais um tempo para todo mundo entender como vai ser o melhor jeito de voltar, mas eu acho que vai ter que usar máscara, vai ter que usar isso, vai ter que tomar cuidado com luvas, contato. No primeiro momento eu até acho mais sensato que seja feito de repente uma corrida ou duas sem público, para a gente aprender o que a gente vai necessitar para entregar para eles realmente um negócio muito bem seguro. Mas depois a gente vai precisar que o público volte, porque a gente depende 100% das pessoas estando ali junto com a gente, assistindo, acompanhando, mostrando que realmente eles querem ver para que a gente possa melhorar, porque não adianta nada a gente correr sem público, sem o pessoal lá, depois de um tempo vai ficar meio estranho. Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que entender como vai funcionar, então, de repente, fazer umas corridas assim, sem público, para que depois a gente possa entregar realmente alguma coisa segura. Não tem graça nenhuma, né? A gente chega lá, tá todo mundo, aquela criançada pulando, pedindo autógrafo. Se a gente não puder se encostar, mas puder dar o autógrafo com uma caneta, num boné, em alguma coisa, fazer algumas coisas que a gente vinha fazendo antes, tomara que volte logo, porque tá dando uma saudade. A gente nem imaginava o quanto seria difícil ficar longe do trabalho, né? Júlio, a gente estava discutindo quantas pessoas é mais ou menos, você faz ideia? Eu falei assim, vamos colocar então, volta a corrida e coloca 6. São, sei lá, um para cada pneu e 2 mais para arrumar alguma coisa. Tipo, você faz ideia quantas pessoas são para um piloto? É que, na verdade, a gente está sempre em dois carros no box, né? Então, assim, para esses dois carros, mas cada um para no momento, os treinos são separados de um para o outro. Eu acho que em torno de 10 a 12 pessoas eles conseguiriam fazer o evento. Eu acho que seria um negócio onde as pessoas conseguem ter um ambiente onde eles não vão estar se encostando, né? Cada um faz a sua parte. Uma troca de pneu com uma pessoa só seria mais lenta, mas seria mais lenta para todo mundo. Então, assim, se uma pessoa vai lá, tira um pneu, tem que buscar o outro, sem se encostar, com luva, máscara, capacete, o contato ali do vírus não vai acontecer, mas, assim, a gente tem que entender qual seria o melhor procedimento para que ninguém tivesse contato um com o outro, e eu acho que sim, vai acontecer. A NASCAR voltou já, né? Então, a gente já teve corrida de NASCAR, já aconteceu, então a gente já pode começar a analisar como eles fizeram, quais são os acertos, quais são os erros, para que a gente não erre aqui e que a gente traga segurança. A Fórmula 1 também deve estar voltando agora em julho, né? A gente escuta falar, então vamos torcer, cara. Vamos torcer que volte, porque eu acho que para todos os esportes, né? É que a gente fala no resto dos esportes é isso. O esporte com bola tem muito mais contato. Então, se um cara tiver é muito difícil de não passar para os outros. E a questão do piloto, você acha que ele vai ter que ter um isolamento? Ele porque ele fica sozinho dentro do carro. E
esse contato vai ser mais reduzido ainda do que antes era. Vai ter que ser uma coisa... o pessoal da Fórmula 1 estava... eu li que estavam sendo sugerido que os pilotos ficassem em hotéis, eles fossem, entrassem no carro, fizessem o treino, a classificação ou a corrida, e saíssem e voltassem para o hotel, não ficassem ali no mesmo ambiente. Então, hoje o que a gente está fazendo agora aqui é a mesma coisa que pode ser feito em qualquer momento, entendeu? Eles se reúnem hoje numa mesa com, sei lá, 20, 30 pessoas, que lá são muitos engenheiros. Opa, deu uma travada aí. Estão me escutando ou não? Tá tudo certo. Voltou? Tá tranquilo. Tá, então, eles têm muitos engenheiros, tudo, mas assim, se você tiver um telefone onde todo mundo consegue se conectar e passar informações, do mesmo jeito que a gente está fazendo alguma coisa aqui, eles podem fazer, cada um do seu lugar, porque as informações são colhidas no mesmo ambiente e são passadas para as pessoas, para os mecânicos fazerem depois. Então, assim, independe da gente estar na mesma sala, ou se acabar um treino, cada um vai para um canto e desse canto a gente se conecte. Legal, Ju. Não, certo, eu acho. Então, acho que a gente está se encaminhando já para o fim. Queria saber da tua experiência pessoal de quarentena, como é que é ser um atleta, se manter em casa e como é que você está passando por esse momento? Cara, então, essa é uma pergunta muito boa, porque assim, a gente foi pra praia, eu com a criançada e a esposa, a gente ficou lá 45 dias. Cara, lá eu tava pedalando bastante, tava fazendo muito essa parte, mas pedalando em casa. A gente levei uma spinningzinha pra deixar em casa lá, tava pedalando. Cheguei até a me amarrar na piscina que tem na casa da praia, com elástico e ficar nadando lá também. Só que, cara, passou 45 dias, treinando quase todo dia. E aí eu dei uma relaxada boa agora, porque eu tava quase em overtraining, de tanto treinar, sabe quando você tá, vou treinar para ver se passa o dia. E aí eu senti que eu tava começando a passar um pouco do limite. E agora eu dei uns 15 dias aí relaxado, musculação todos os dias, mas segurei um pouco do ritmo do resto. Tá, semana que vem com toda a força aí pros treinos, porque, cara, treinei tanto que tava preparado para umas 4 temporadas. Agora vou dar uma voltada mais leve, com acompanhamento de personal, tudo certinho, porque, cara, quando você fica sozinho, você é acostumado a treinar com as pessoas que estão te preparando, e você vai fazer sozinho, você fala, eu acho que eu consigo mais um pouco. E aí você vai se empolgando dia a dia. Teve dias que eu ligava o Netflix no meu telefone na spinning e ficava assistindo o filme inteiro. E assistia o filme inteiro pedalando, que nem um louco lá, quando ia ver, tava 2 horas pedalando. Eu falava, cara, não, tá passado, não tá precisando de tanto disso. Daí mais treino de musculação, mais isso. Simulador muito, tá tendo muita corrida de simulador. Ontem mesmo, corridas bem legais que a gente conhece. Então, a gente tava Tony, Elinho, Rubinho, Massa, todo mundo correndo junto, até o Montoya correndo com a gente. Então a gente faz salas de simulação e ficam só os pilotos. Então a gente fica dando risada, se xingando, rindo, brincando. Então é muito bacana porque a gente tá conseguindo. Quando meu filho deixa eu pegar o simulador, a gente tá conseguindo andar junto todos os pilotos. Que massa. Júlio, quando você fala o simulador, me vem 2 coisas na cabeça. Me vem aquele simulador, o pequenininho, que era só o volante, que trocava de marcha, mas aí você falou, não, daí eu corri com os caras, me vem aquele simulador do Detran, sabe? Imagina você correndo dentro daquele simulador. Então, mas é mais ou menos isso mesmo, é muito parecido com aquilo. Hoje em dia a tecnologia, graças a Deus, é muito boa, a internet também. Então é cada um no seu lugar. Existem alguns programas de corrida que são muito bons, automobilista, iRacing, tem vários. Então a gente acaba se conectando todo mundo junto. Tem gente que corre com o simulador encaixado numa mesa, numa cadeira de plástico com o acelerador no pé. E tem gente que coloca uns simuladores carésimos aí para correr também, mas correm todo mundo junto. Acaba que dá bastante diferença no resultado, porque os simuladores novos, eles realmente têm uma precisão muito legal, mas o pessoal consegue cara, a gente se diverte muito e acaba andando todo mundo muito parecido. Já rodou alguém de propósito no simulador? Oi, não entendi? Já rodou alguém de propósito no simulador? É uma delícia, né? Porque lá é só dar o restart. A gente vai se batendo quando não é corridas tipo, que estão televisionadas, né? Quando a gente faz as corridas for fun, que a gente fala,
a gente tem que reiniciar ela pelo menos umas 30 vezes até valer a largada. Porque todo final de reta é uma pancadaria. E aí quando aparecem as corridas que são as reais mesmo, aí a gente que aparece na televisão tudo são outros pilotos, parece. Porque daí todo mundo freia direitinho, faz a primeira curva e começa a corrida. Mas, cara, sempre tem uma pancada, porque você não está acostumado, você não tem o feeling que a gente tem do corpo, né, no carro. Então, às vezes, uma pessoa te encosta na traseira do carro, roda, você nem entendeu o que aconteceu. E aí você vai ver no replay o porquê que bateu. E ninguém é profissional no simulador. A gente não corre contra os caras que são profissionais do simulador. Porque tem uns caras do simulador que a gente não chega nem perto. Os caras são viciados demais e realmente não tem como andar junto. Você me falando do realismo, veio uma pergunta. Você acha que isso que pode... você acha que chega a ser uma questão que pode chegar a democratizar mais o acesso ao automobilismo para as pessoas, até por isso que a gente estava falando antes, você ter que ter uma condição financeira para começar, ou assim não dá para ter como base para um bom simulador vai ser um bom atleta? Então, a gente teve o Igor Fraga, né, o pilotinho brasileiro, que agora está na Fórmula 3, eu acho que ele foi para a Red Bull até, ele é piloto júnior da Red Bull, que ele começou pelo Gran Turismo, e realmente é um menino que eu não sei de onde vem, se foi parte de grana de família ou não, mas eu sei que ele já está em uma escala bem alta aí, ele está num campeonato que, se ele realmente tiver bons resultados, ele foi um cara que veio do videogame, cara, veio do videogame, que não é nem simulador, ele veio do PlayStation mesmo, aí o PlayStation com o simulador, né, e aí, pô, se o cara, imagina um cara desse para a Fórmula 1, seria uma novidade incrível, porque mudaria muito a visão de gastos, de pilotos que hoje gastam milhões, milhões mesmo, a gente fala aí em 40, 50, até 100 milhões de reais para chegar numa categoria como a Fórmula 1, com toda a carreira dele, do começo até o final, até e que às vezes dão com a cara na parede e nem correm. Então ia ser muito bacana um cara desse conseguir subir e correr quem sabe, de Fórmula 1. Um brasileiro ainda, né? Seria ótimo. Sim. O papo tá bom, mas a gente já vai ter que encerrar. Júlio, obrigada por ter aceito o nosso convite, ter conversado aqui com a gente. Ficamos muito felizes aqui na Fatos. E volte quando a gente estiver já no presencial, conversar com a gente na rádio, a gente vai te esperar lá. Não, legal, vamos conversar sim. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Desculpa a internet aí, que às vezes tá dando uma parada, não sei o que tá acontecendo, mas foi muito legal. Valeu, obrigado, Júlio. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu.